A graça e a paz, tudo bem, irmãos? Ou agora, né, esse horário, deixa eu ver aqui, mais ou menos, ó, 12h40, boa tarde. Daqui a pouco, às 6 horas, você estará assistindo esse vídeo, né? Hoje com algo bem diferente, vamos interagir aqui, eu e o irmão Van, né? Para que venhamos entender melhor, você aí do outro lado, e eu também, eu gosto muito desse tema e quero conhecer mais. Então vamos aprender mais um pouco com o irmão Van, tá certo? E vamos aqui na introdução dizer a você que muito obrigada pelos comentários, obrigada a todos, que o Senhor Jesus, com suas ricas bênçãos, né, derrame cada vez mais. O meu desejo é que multiplique na vida de vocês, amém? Grande abraço para todos e desde já continuamos a pedir que você, dê o like, compartilhe e se inscreva. Teve aí uma mais nova inscrita, que você seja bem-vinda, minha irmã, em nome do Senhor Jesus, e vamos continuar esta bênção, tá bom? Porque é bênção. Venha cá, meu esposo. Vamos lá começar. Amém? Glória a Deus. Vamos lá? Suas saudações. Amém. Glória a Deus. Bendito seja Deus. Sou seu amigo, irmão Van, deste canal Metanoia da Graça. Isso. E se você perceber que a nossa voz está um pouco rouca, aqui em Cabedelo, né? Nós pegamos aqui Não, mas o clima está mudando, chuva, né? Que está chovendo muito, é o período da chuva, agora está fazendo solzinho. Tá. Então aqui e ali arreia um com a gripe, com a tosse, mas dentro da normalidade, nada de epidemia, nada disso. Não, é alergia mesmo, na verdade. O tempo esfria, esquenta, já muda. Você vai perceber que a voz da gente vai ficando um pouco rouca. Isso. Mas a gente vai, na maneira do possível, nós vamos terminar ou dar continuidade a esse estudo. Isso. Hoje vai ser... Vamos ver as duas naturezas. Isso. É de extrema importância que você se dedique a esse estudo. Escute bastante, pegue sua Bíblia, a tradução que você tiver aí, Ave Maria, Testemunha de Jeová, serve, mas que você acompanhe para a glória de Deus. Amém? Vamos lá? Vamos começar? Então, vamos ler isso aqui. Primeiro você acompanha o que está aqui. Nós vamos falar sobre as duas naturezas que Deus constituiu no homem e o que aconteceu com elas. Isso. Certo? Vamos aqui, vamos para cá. Aqui, sabemos que os nascidos de Deus, não vivem no pecado, pois o Filho de Deus os protege e o maligno não os toca. Isso. Beleza? Tranquilidade? Isso. Então, os que foram nascidos de Deus, em uma outra versão que você tem aí, na Fiel, não peca, não vive no pecado, não peca, e o maligno não os toca. Aqui nós já encontramos duas coisas. O nascido de Deus, houve o quê? Um nascimento, ele foi regenerado. Eu vou falar isso daqui a pouco, o que é uma regeneração. Ele foi regenerado, nascido de Deus. E o maligno, aqui o maligno. E a gente vai descobrir, né, irmão Van? Que maligno? Isso, vamos ver isso aqui. Não toca. Não toca por quê? Porque ele foi regenerado. Isso. Agora a irmã Luciana tem uns questionamentos. Injusto. Né? Então, vou pedir ao irmão Van para que ele coloque já aí em Romanos 7. E a gente vai entender, irmãos, né, a mente de Paulo, né, nessa luta que Paulo teve. É algo bem louco, bem assim, difícil de entender, né? Talvez você que esteja vendo aí agora diga assim, isso é muito fácil, mais fácil para você entender. Mas existem pessoas
que não tem a mesma compreensão e tem que ir devagar, né? Então, assim, a gente era, né, um desses aí. Exato. Éramos assim também. Tivemos dificuldade de entender, porque Exato. a Bíblia em si, vou até pegar uma aqui do meu esposo, olha, que tá bem surradinha, essa daqui tem muitos anos, viu? E essa biblioteca aqui, pense num livro complexo. Isso. Né? A Bíblia é complexa demais para que você chegue e diga assim, isso aqui é preto, isso aqui é branco. Né? Então é complicado. Exato. Né? A graça, como eu já falei, ela traz isso aqui, ó, é clarinho como esta água. Porém, para que você chegue a esse entendimento, existe uma pesquisa. Existe, em primeiro lugar, a revelação que o Senhor dá, né? No início, quando a graça chegou para a gente, até os irmãos questionaram. O pastor Van, na época, né? Agora inventou esse negócio de revelação da graça. Porque quando chegou para a gente, irmãos, quando algo chega e... Um exemplo, um produto que foi lançado no comércio, ele é o quê? Ele está ali, aquele produto, mas ninguém conhece. Então ele está sendo revelado para o público. Então para que eles né, cheguem até aquele produto e venham a conhecer o produto. Da mesma maneira, né, a graça chegou, né, aí chega o entendimento. Aí você começa a perceber os textos claramente, e você vai se aprofundando, não é? Então você começa a questionar coisas que você não tinha visto antes. Exato. Então você começa a ter experiências que você não teve antes. Então isso é a revelação da graça. E, irmã Luciana, e dentro do seu entendimento, sim, quando você começa a se aprofundar, vem os questionamentos, vem as dúvidas, vem as incertezas, né? Vem aqueles textos difíceis. Isso é tão verdade que o próprio apóstolo Pedro, quando leu um dos questionamentos de Paulo, ele não entendeu. Ele disse, olha, essa revelação aqui, essas doutrinas de Paulo, é difícil entender. É difícil ele chegou, né, para a comunidade dele e disse, ou Paulo é um herege, ou Paulo ficou doido, ou esse homem não pertence a Cristo. Esse homem não, isso aqui é uma heresia de Paulo. Mas ele sabia que o Deus que revelou a Pedro tinha revelado a Paulo coisas profundas, né? E nós estamos nesse questionamento. Agora, por que Pedro também teve esse comportamento dele de falar que era de difícil compreensão? Porque Paulo, ele era mestre em conhecimento da lei. Correto. Né? Ele era um PhD da lei. Verdade. Né? É tão verdade que ele matou, segundo a história, o que a Bíblia fala, ele matou muitos cristãos por não obedecerem à lei. Né? Então, pensando ele que estava fazendo algo para Deus. Né? Então a gente vai vendo que Paulo, para muitos, né, assim, conhecedores da mente, diz que Paulo é um louco. As cartas de Paulo é coisa de louco, de doido. Ele tem como se ele tivesse uma dupla personalidade, como ele fosse bipolar. E nos dias de hoje, irmã Luciana, alguns irmãos mesmo, né, no meio acadêmico, né, que hoje se tornaram ateus, isso, hoje são ateus, isso, eles dizem que Paulo foi um grande herege, mentiroso, isso, ou até eles insinuam que as cartas de Paulo nunca existiram ou não foi o próprio apóstolo Paulo que escreveu. Isso. Porque ela não bate com outras revelações de Pedro, de João, né, ou de Cristo. Então os ateus, os que eram até pastores ateus também, dizem que Paulo nunca existiu, por causa desses questionamentos, e um desses é o que nós vamos falar aqui agora. De Romanos 7, as duas naturezas, né? Assim, as duas personalidades. Muito profundo isso, muito mesmo. Não é chegar assim e dizer, toma aí, ó, a nova criatura, segundo Coríntios 5,17, o que é estar em Cristo? Que natureza está em Cristo? Antes, como eu já falei aqui no vídeo, sempre falo quando a gente se reúne,
que antes eu pensava que quem está em Cristo nova criatura é, lá na religião, eu mesmo pregava sobre isso, né? Então, eu nunca fui de beber, de tá se drogando, de estar fazendo isso, não. Uma pessoa normal, de comportamento normal, nunca bebi nada, pra você ter ideia. Então, assim, nunca fumei, nunca fiz nada. Então, aí eu ficava pensando, poxa, nova criatura, né? As coisas velhas já passaram. O quê? Que eu gostava muito? Dançar. Gostava demais, uma lambada retada. Então, assim, coisas que gostava de dançar. Aí eu digo, oxe, só por isso? Eu ficava pensando no meu entendimento. Então, quando eu achava que era aquela coisa de que isso aí era para pessoas que se prostituíam, que era pedófilo, que era assassino, que era traficante, que era isso, aquilo, outro, eu achava, poxa, que legal. Mas e essas pessoas que tinham uma vida normalzinha? E aí, o que é que acontece, né? Mas aí a gente vem para a graça, a gente entende, né? Que em Cristo a nova criatura, as coisas velhas já passaram. Opa, que coisas velhas? O que é isso? A lei. Agora, né? O que é velho. Para a religião evangélica, eu vou citar a religião evangélica, que nós fizemos parte de lá. Saímos da religião evangélica, né? E agora estamos na graça, no evangelho da graça de Cristo Jesus. Para a religião evangélica, para você que nunca entrou na religião evangélica, para você ser uma nova criatura, você tem que se batizar nas águas, tomar um banho, também. Participar de pãozinho com suco, Isso. fazer jejum, fazer voto, orar, fazer círculo de oração, subir monte, vigília, dar o dízimo. Se você não fizer nenhuma dessas... Os filhos quando nascem, né? Tem que apresentar a Deus como se não foi Deus que permitiu. Como se Deus ele está gerado. Então, se você não fizer nenhuma dessas, ou quebrar uma dessas ordenanças ou mandamentos, você não é nova criatura. Mas isso não bate o que a religião evangélica nos ensinou e ensina, não bate com a revelação da graça, que está na Escritura, ou nas Escrituras, e é o que nós vamos ver aqui agora, irmã Luciana. Isso. Vamos lá, né? É bem complexo ir lá no meu óculos. Antes... tomar uma aguinha aqui. Isso, vamos beber água para que o negócio tá certo. A garganta tá ficando seca. Vamos lá, essa bênção. A água de cabedelo é boa, viu? É uma bênção. Então, irmãos, olha, o questionamento é algo, assim, bem sério. E eu fiquei, né, matutando. Eu disse, meu filho, vamos colocar esse texto, porque traz mais esclarecimento, até na graça mesmo. Como eu falei no início do vídeo, nós tínhamos esse pensamento. Poxa, o que é que está acontecendo aqui? Paulo é bem maluco quando fala tudo isso. Então, assim, quando falou, né, que já morreu. Mas, assim, fica dúvidas. O que é isso? O que é que quer dizer? Meu Deus, o que é que ele está falando aqui? Né? Então, mas o que a gente vai ver é que o posicionamento, a mente de Paulo ali, aqueles questionamentos do Romanos 7 aqui, Paulo estava num conflito muito grande, porque ele queria entregar para Deus tanto a parte moral, né, que é espiritual, como esta carnal. Ele queria que fosse uma só, né? Mas aí Paulo, você vai vendo, ele destrinchando o capítulo inteiro, você vai vendo que existe uma luta muito grande dentro de Paulo, de duas naturezas. Exatamente. Entendeu? Então, o desejo de Paulo era que houvesse um só. Ou seja, estivesse aqui algo só. Não isso aqui, vamos dizer, né? A parte moral e espiritual. E aqui esta parte negra, preta, que é o quê? A carne. Né? Então, a gente vai ver essa constante luta. Irmã Luciana, com o passar do tempo, essa luta que Paulo teve, ele descobriu. E ele vai dizer no texto. Justamente. Ele fala no capítulo 7. Ele descobriu que existe uma outra luta, uma outra guerra. Que existe uma natureza que não se converte, ou seja, que
combate com a outra natureza. bem... E são duas naturezas opostas. Isso. Então isso é que nós vamos ver, vamos discutir isso aqui, contamos também com seus comentários, eu sei que os irmãos aí vão comentar, nem todos, nós não vamos chegar à unanimidade, isso, não vai ser. Mas respeitamos também, né, irmão Van? Claro. Respeitamos sua opinião, porém a gente tem que lançar aqui, né, assim, esses questionamentos, nós temos que lançar, porque isso traz crescimento para nós. Vamos lá? Exatamente. A gente vai começar logo pelo último versículo, irmão Vão, o 25. Vamos ver logo o 25, quando Paulo encerra esse capítulo, mas depois a gente volta para o 17. Aí diz assim, ó, graças a Deus, a resposta está em Jesus Cristo. Ele diz logo aqui, graças a Deus, ou seja, estou livre, né? Que a resposta está em Jesus Cristo. Como se Paulo desse um respiro assim de alívio. Ele encontrou uma solução. Uma respiração de alívio. Aí ele diz aqui, graças a Deus, a resposta de toda essa confusão, de todas as dúvidas. Todas as dúvidas dessas duas naturezas aí, né? Humana e espiritual, ou moral. Carnal, né? E moral. Carnal e moral, na linguagem teológica. Então vamos lá, graças a Deus a resposta está em Cristo, aleluia, Jesus. No nosso Senhor, na mente, olha irmãos, que coisa interessante, na mente, quero de fato, ou seja, ele está falando da parte espiritual aqui, né? Ele está querendo obedecer à lei de Deus, mas por causa de minha natureza humana, gente, entenda isso. Paulo aqui era pós-cruz, viu? Verdade, entenda, viu? Verdade. Você que sustenta que o regenerado, nascido, a carne não tem efeito nenhum mais, que a carne não falha, que a carne não é um só, que o crente... Não, irmãos, olha, isso é Paulo falando, viu? A natureza humana, ele está falando dele mesmo. Isso aqui, irmã Luciana, Romanos já foi escrito no ano 64 a 67 do primeiro século da primeira era cristã. Então aqui, bem depois da cruz. Da cruz. Aí ele diz, ó, por causa de minha natureza humana, sou escravo do pecado. Então, é muito forte. Mas como ele é escravo do pecado, se ele é um regenerado? Isso. E aí, o que é que Paulo está falando sobre isso? Não é? E então, Jesus matou ou não matou o pecado? Sim, que pecado é esse que Paulo está falando? Justo. Não é? Então a gente vai, irmão Van, estamos no mês de junho, que aqui no Nordeste, né, na Paraíba, a gente aqui tem uma, como é que se diz, uma parte cultural muito forte. A festa junina. A festa junina, nosso filho caçula foi para a festividade, a confraternização lá do trabalho. Era tanta comida típica, tanto milho. Então, falando sobre essa comida típica do milho, vamos debulhar. Verso 17. Vamos 17, né? Você conhece bem, viu? Quem tem um pouco aí, ó, de conhecimento, conhece bem. Mas vamos começar do 15? Vamos sim, melhor ainda. Melhor ainda. Ó, olha a confusão de Paulo. Olha a confusão. Se Paulo, que era um mestre da lei, que entendia o Torá, melhor do que eu e do que você, de muitos melhor do que muitos teólogos e doutorados. Isso. Paulo teve essa questionamento, confusão, não é? Imagine nos dias de hoje. Imagina, quer dizer, ele que vivenciou tudo ali, né? Porque ele era um judeu nato. Correto. Né? Imagina a nós. Vamos lá, a confusão era, viu, forte na mente dele. Ó. Não entendo a mim mesmo. Olha bem. Então, muitas das vezes, há ou não há essa confusão dentro da sua mente? Esse questionamento. Gente do céu, eu fiz algo de errado. Eu fiz algo que não era para ter feito. Irmãos, deixando bem claro aqui, Paulo diz nesse texto, a gente vai ver, que ele frisava bem, porque ele era conhecedor, que a lei de Moisés, né, os mandamentos,
ela era boa. Em que sentido Paulo estava falando? Porque a lei dizia assim, não mate. Isso é ruim? Não é. Não mate, não roube, né? Não cobice a mulher do próximo. Não furte. Não roube. Ou seja, isso é ruim? Não é ruim. Porém, tudo isso trazia o quê? Condenação eterna. Né? Mas Paulo frisa que era bom e ele gostaria, por ele ser conhecedor da lei, ele gostaria de fazer algo junto, né? A parte espiritual, a mente, o corpo, que fosse tudo unido. Ele gostaria de nunca errar. As duas naturezas. Ele gostaria de nunca errar, nunca perceber isso. Exato. De que a lei estaria apontando o erro dele. Ele gostaria de ser uma pessoa limpa, totalmente, as duas naturezas completas para Deus. Correto. Porém, não entendo a mim mesmo. Pois quero fazer o que é certo. Veja bem, então quer dizer que o regenerado ele entende o que não é certo, né? Então você começa a perceber algo aí, viu, que mexe com você. Você acha que não vai errar porque você é da graça? Olha, pense direitinho. Lavado, remido pelos... Ou então pula, fala reteté, fala o blá blá blá, né? Diz que foi batizado com o Espírito Santo, mas tem esse questionamento aqui na tua vida aí, também. Lá eu tô falando aqui, a gente tá falando aqui muito para os da graça. Porém, aí a gente lança também para os religiosos, né? Claro. Então, que isso aqui é motivo da gente, tá questionando muito. Porque lá na religião, se erra, né? Se não faz o que é certo, vai para o inferno. Já vai direto para o inferno, não tem perdão. E interessante, irmã Luciana, que na religião evangélica, os religiosos, eles têm uma receitazinha para você nascer de novo. Isso. Para você ser batizado com o Espírito Santo, para você ser regenerado. Ou seja, os próprios doutores da lei não conhecem a verdade, não sabem que a regeneração, o novo nascimento, nasceu na cruz. Isso. E não tem participação, ou não teve nenhuma participação da criatura, do homem, do que era mortal. Isso. Beleza? É bem complexo, viu? Então vamos lá. Eu até falo sempre, eu falei até para uma irmã que está recém-chegada na graça, a irmã Liliane. Beijo para você, querida. Eu estava falando, olha, se na religião evangélica, de onde a gente vê, tiver um adultério, seja a mulher ou seja o homem, a visão deles é condenar como faziam na lei. Olha, pode passar, vai ficar 1 ano de disciplina. A pessoa cumpre o ano todinho de disciplina. Mas quando ela sai da disciplina que vai lá para cima, do altar, como eles dizem, né? Olha, essa daí, traiu o marido. Olha, aquele dali traiu a esposa. Olha, isso, aquilo, outro. E você pensa que é pelos meios dos pequenininhos? Não é pelos grandes também. É geral. Ninguém perdoa não, viu? Então vamos lá. Não entendo a mim mesmo, pois quero fazer o que é certo, mas não o faço. Em vez disso, faço aquilo que odeio. Paulo tinha um desejo de fazer tudo em conjunto certinho. Vamos lá, meu filho? Depois a senhora liga aí, tem onde ligar? Vamos lá. Só um momentinho aqui, irmãos. Só um momentinho. Vamos conectar aqui. Está querendo descarregar. Vamos lá. Olha, isso aqui são os bastidores. Ao vivo, ao vivo. Já deu um sinalzinho aqui, eu esqueci. Oh, meu Deus. Mas graças a Deus que está bem pertinho. Vá, meu filho. Coloca aí, vou conectar aqui, irmãos. Esse é o nosso trabalho a cada dia. É uma bênção. Aqui. Isso nos faz muito bem. Agora. Vamos lá, meu filho. Então, agora. 16. Vamos debulhar o 16. Vamos lá. Voltar aqui, a gente está passeando em Romanos 7. Para que a gente venha entender aquele do... As duas naturezas, para que venhamos a entender 1 João, né, meu filho? Isso. Mas, se eu sei que o que é... meu filho, se eu sei que o que faço é errado,
Se eu sei o que é que eu faço é errado, tá errado, quando eu erro, né? Isso Mas se eu sei que o que faço é é errado. errado, Isso mostra que concordo que a lei é boa. Tá vendo quando ele já começa a mostrar, a falar que a lei é boa? Ele falou da lei boa nesse sentido, de que, né, não mate, não roube, não faça isso. É como se fosse uma prevenção. Isso. A lei era uma prevenção, é preventiva. E Deus, né, a lei era espiritual. Exato. Claro, ela trazia a condenação eterna. Era. Então ela era para os espíritos. Correto. Então, é como pai, na natureza humana, vou falar de pai e mãe aqui, né? Ensinamos aos nossos filhos onde eles deveriam andar, com quem, o que fazer. Então, era isso, foi a lei de Moisés, foi para isso. Você sabe disso, para conduzir o povo, para que o povo tivesse uma orientação. Vamos lá? 17, meu filho. 17. Portanto, não sou eu quem faz o que é errado. Olha, esse não sou eu quem faz o que é errado. Esse eu aqui que ele estava falando, ele estava falando da parte... Essa daqui, meu filho? Esse eu aqui que ele estava falando, ele estava falando da natureza espiritual. Exatamente. Do homem moral. Olha bem como ele divide aqui. Portanto, não sou eu, o espírito, viu? Ele está falando como um regenerado. Exato. O regenerado não queria fazer. Não sou eu quem faz o que é errado. Veja bem. O regenerado não faz nada de errado. Exatamente. Presta atenção aqui, olha. Portanto, não sou eu quem faz o que é errado. Ele começa a dividir as coisas. Você está entendendo? O espiritual, o homem que está aqui dentro, o homem espiritual, ele não erra. Exatamente. Mas o pecado que habita em mim. Olha. Aí ele parte para isso aqui, ó. Você percebe que existe uma guerra. Realmente. Ele vai começar agora a apresentar isso. A outra natureza. A outra natureza. Ele viu que a natureza externa, o homem exterior, isso. é o que comete o pecado. É o que permanece na condenação do pecado. Isso. Mas agora ele vai apresentar o homem regenerado, isso. que é a parte espiritual. Isso. Aí vamos lá, meu esposo. Olha. O salário do pecado é a morte, né? Esse aqui, ó. E eu sei que em mim, isto é, em minha natureza humana. Olha. Volta aí, meu esposo, o 17 de novo. 17. Olhe, veja bem, irmãos. Analisa, tá? Portanto, não sou eu. Ele disse esse eu espiritual. O né? regenerado. O regenerado. O nascido de novo. Isso, né? Aquele que a gente estava conversando aqui, que em Cristo nova criatura é. Essa nova criatura não erra. Esse daqui é aquele que João diz que o maligno não toca nesse daqui. Esse daqui não vai ser de maneira nenhuma afetado, jamais. Justamente. Ele não é afetado. Esse aqui é o perfeito. Esse é o perfeito, justamente. Então, ó, portanto, não sou eu quem faz o que é errado. Ele está falando do espiritual. O 18, meu filho. Sim, mas o pecado que habita em mim. Habita onde? Né? Aí ele vai dizer natureza? Em que natureza? E eu sei que em mim, isto é, em minha natureza. Ou seja, olha, tá vendo aí? Eu tenho o espiritual, mas também eu tenho o carnal. A parte humana. Exatamente. Olha, irmão, isso é profundo. Se você observar bem esse texto, você tira todas as suas dúvidas do que é espiritual, do que é carnal, o que vai para o pó, o que vai para Deus, que isso é real. Não há nada de bom, perdão, vamos ler de novo. E eu sei que em mim, isto é, em minha natureza humana, não há nada de bom, pois quero fazer o que é certo, mas não... Eita! Agora, olha só, irmã Luciana. Não há nada de bom. Em que natureza? Humana. Humana. Né? Aí ele completa aqui, meu esposo, pois quero fazer o que é certo, mas não, gente, não
consigo. Exatamente. Nesta carne ele não consegue colocar o espiritual nela. Ele não consegue. São duas coisas distintas. Exatamente. Olha bem, eu gosto de cozinhar, viu? E a gente sabe disso. Você que está vendo aí aqui a gente, o óleo e a água não se unem. Né? Paulo está dizendo a água, o espiritual. Paulo está falando da parte humana, o óleo. Junta os dois para tu ver? De maneira nenhuma. Os dois puro. Né? Quando há a condição de ferver dessas coisas no alimento, mesmo assim, exatamente. Junta aí que você vai ver. Não consegue unir de maneira nenhuma. 19, meu esposo. Quero fazer o bem. Veja bem. Mas não faço. Não quero fazer o que é errado. Mas, ainda assim, o faço. Depois da cruz. Depois da cruz. Fazer coisa errada. Paulo que está dizendo isso aqui. Olha bem. O cara que foi arrebatado ao terceiro céu. O que o Senhor Jesus, né? Revelou a graça a graça para chegar até nós. Veja bem, viu? Não queira ser super-herói aí dizer que carne e espírito é uma coisa só. Já estamos vendo um anjinho com asa. Querido e querida, vocês estão, queridos, como a gente aqui, ó, no chão, ó, é terra. Quem não peca é a natureza espiritual. Então você falha assim, você falha assim. Vamos lá, segundo Paulo aqui, viu, que é o que a gente tem para seguir. Tá aqui as cartas de Paulo. 19? 19, meu esposo. Não 20, é isso mesmo. Vamos lá. Então, se faço o que não quero, olha bem, se faço o que não quero, a natureza humana. Na verdade, não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Este pecado habita em que natureza? Sim. Comece agora a distinguir. Isso. São duas naturezas divergentes constituídas em você. Uma que era caída. Isso. Em Adão, a natureza caída em Adão, que foi degenerada, ou ela foi, que a gente chama de espiritual moral, a natureza moral, que ela foi degenerada. Então, essa natureza, em Cristo Jesus, na ressurreição de Cristo, ela foi regenerada. Já, irmã Luciana, eu vou trazer aqui no grego, né, o que Tiago falou sobre a natureza regenerada, ou ressuscitada, ou renovada. O que aconteceu com ela? Então, o que Paulo está falando, ele está se baseando no que aconteceu na cruz, com a natureza moral ou espiritual. Então, este pecado não toca, não habita. É isto que João, no capítulo 5, versículo 18 e 19, diz que o maligno não consegue mais tocar ou habitar ou manifestar nenhum pecado, nada na natureza que foi restabelecida ou ressuscitada em Cristo Jesus. Sim. O cristão, claro que ele não quer errar. Claro que ele não quer. O regenerado, ele não quer estar cedendo a isso. Mas, quando acontece, tu tá aí numa discussão ferrenha com alguém e de repente tu se ira de uma maneira e parte para cima, né? Não é do meu feitio não, mas pode acontecer, claro, né? Uma vez, meu esposo, eu me estressei muito. Nosso filho fazia camisa personalizada, o mais velho. E chegamos na empresa lá onde eles compravam as camisas e a moça viu que meu filho deu sinal para estacionar, então ele já estava reservado o estacionamento. Aí deu sinal que aquele estacionamento estava entrando lá no espaço e era uma loja pequena e o espaço era pouco de estacionamento. E ele foi para entrar. O que a moça fez? Entrou na vaga. Ela vendo que a gente estava ali para entrar. Então eu me estressei com aquilo. Eu fiquei muito chateada porque a gente tinha que andar muito para procurar outro espaço.
Então, assim, eu fiquei muito mesmo, e lá dentro eu dei umas brigadas com ela, depois, meu Deus. Aí Natan fez assim, mãe, o que foi que a senhora fez? Eu disse, meu filho, nem é do meu feitio, mas eu fiquei muito chateada e eu estou arrependida. Então são coisas, atitudes, emoções da carne, impulsos que a gente faz, né, que não é do nosso feitio, e acaba cometendo. Mas como a carne se manifesta. A carne se manifesta. Ali poderia acontecer, Deus o livre, de eu pegar e encher aquela moça de tapa e depois eu estar extremamente arrependida. Meu Deus do céu, dá uns petelecos nela. Um tirombaço. Então, um tufão, coisa deixar feia. Um batom no beiço dela. Misericórdia, que feio. Batom roxo. Eu fiquei tão envergonhada depois, irmãos, fiquei muito envergonhada mesmo. Meu filho até, mãe, eu nunca vi a senhora assim. Então são coisas que acontecem, viu? Então, irmãos, olha bem. Então, se faço o que não quero, na verdade não sou eu que faz, mas o pecado que habita em mim, o 21. Vamos lá. Assim, descobri esta lei em minha vida. Quando quero fazer o que é certo, percebo que o mal está presente em mim. Está presente. Olha bem. É sério, mesmo, é sério. Ninguém é o dono da mal é a carne que ele está falando, né? Que ele conhecia muito bem ela por causa da lei. Exato. Este mal, né? Ele sabe que está no homem natural. Isso. Homem exterior. Certo? Na natureza humana. Habita na natureza humana. Vamos lá. 2. Isso. Vamos lá. Amo a lei de Deus de todo o coração. Ele está falando das coisas boas que a lei trazia para o homem. Ele era conhecedor de tudo, né? Da lei. Contudo, há outra lei dentro de mim. Que ele descobriu. Paulo descobriu isso aqui, irmão Luciano. Olha o que ele fala. Que está em que, irmãos? Olha. Em guerra. Tá é vendo? muito lindo, Jesus. Tá Olha só, que paz, não é? Que Tá traz. Talvez você ainda esteja aí relutando, dizendo que não é, né? Mas você pesquise melhor. Ou então, irmã Luciana, há muitos crentes nos assistindo agora. Super-heróis, né? Não, nos assistindo agora e desconsolada, até mesmo preocupada, sem dormir, Luciana, porque por causa fez desta guerra. E não entende que não foi você que fez, mas o pecado que habita na tua natureza carnal que fez essa prática. Mas você que é filha de Deus, que foi ressuscitada na cruz, regenerada, é intacta, intocável, impecável. Então descanse. Praticou aquele ato, esqueça. Você não tem o desejo, não teve o desejo de praticar. Então tem muitos crentes, irmã Luciana, que estão dentro disso aqui, ó, mas por não entender as duas naturezas, sofre. E entra em estresse, depressão. Fica doente. Fica assim. E os pastores, né? Por só querer colocar óleo, receba óleo para ungir, expulsa demônio, e não entende esta profundidade aqui, massacra mais ainda, maltrata mais, dizendo que tem demônio. Paulo falou aqui em demônio alguma vez, irmã Luciana? Nenhuma. Paulo disse que era Satanás que estava na carne dele. Nenhuma. Paulo disse que tinha alguma Exu caveira, alguma pombagira, alguma Maria Mulambo, Cefa 3 motor. Não! Está entendendo aí? É a própria natureza carnal. Isso. Continua, irmã. Então, e a gente muito vê profundo. hoje, sabe, eu estava tomando café, o mais velho, o nosso mais velho chegou, o filhão, aí sentou na mesa comigo, eu disse, amor, vamos ler aqui com mãe? Aí li com ele, né, esse capítulo aqui. Ele disse, mãe, é muito forte, né? Eu digo, bastante, né, não nego. Então a gente vai vendo, analisando o texto, vai vendo a rica misericórdia do Senhor, né, por esta vida que está aqui dentro espiritual. Mas esta carne, ela já é condenada.
Não tem solução. Esta carne está condenada. Então, vamos lá, meu esposo? Vamos. Agora, sim, pode ler, irmã. Quer falar algo? Quero. Sim. Ele diz, contudo, a outra ali dentro de mim, que está em guerra. Sim. Essa guerra aqui com a minha mente. Olha onde que está a guerra. Ou seja, isso não quer dizer que você vai ceder sempre à vontade da carne. Não, há uma guerra. Há uma guerra, um desvio aqui e ali, você chama um palavrão, você tem raiva, né? Você dá um tapa no filho, você responde sua mãe, e alguma coisa dessa natureza possa acontecer, possa escapar, mas isso não quer dizer que o teu espírito está morto, está abatido, não. Há uma guerra que vai para o inferno. Mas também a gente não está dizendo aqui que você saia por aí matando, roubando, né, fazendo coisa que não deve. Não. Exatamente. O que ele está dizendo aqui, eu não quero fazer, acabo cometendo. Ou seja, ele quis dizer que em algum momento da vida, em alguma né, como você falou agora, em algum momento da vida vai acontecer. Vai. Um trânsito, uma discussão. Você não é para deixar isso acontecer. Mas pode acontecer, vai acontecer. Mas mantenha o equilíbrio, meu irmão. Eu vi até, olha só, veja bem, eu vi até um testemunho de... Eu vendo, né? Eu não gosto muito de ver mais não, irmão. Essas coisas da religião evangélica, eu gosto de ver mais não. Até muitos convites que a gente tinha, eu mesma, viu? Porque eu não quero mais essas coisas, não quero. Porque assim, quando a gente sai desse meio e coisas que a gente vê de errado, a gente não quer mais estar participando não, né? Dessas coisas não, para não retroceder. Então, o nosso pensamento está firme aqui na graça, então continuemos. E eu estava vendo um vídeo de Helena, não sei o que é de Diante do Trono, faz tempo isso. E ela falando no testemunho lá, que estava no trânsito, de repente houve tipo uma colisão lá, 2 carros, e começaram a discutir lá, o carro estava cheio de lá e o de cá também, foi uma discussão ferrenha, e vai isso, vai aquilo, e tome isso, e tome aquilo, e não sei o que, você é isso, você é aquilo. Quando é daqui a pouco, irmãos, sabe o que acontece? Dos carros, 2 famílias, tudo evangélico, né, ela falando, tá vendo? Né? Numa discussão que se fosse gente que não era cristã, ia se escandalizar. Depois estavam tudo ali, finalizaram, a paz do Senhor, me perdoe, me desculpe. E aí, o que foi aquilo? O que agiu ali foi o espiritual, mas eram do jejum, eles eram do reteté, do jejum. Ali poderia até acontecer uma morte, porque disse que os ânimos se exaltaram de uma maneira que o negócio foi feio. Então poderia até acontecer algo pior, mas eram tudo evangélicos, né? Tá vendo então mostra que não tem nada a ver com crente ou não crente. A carne, ela é caso sério. Pode ler. Então, vamos ler e no próximo vídeo a gente vai dar continuidade, viu? Contudo, há outra lei dentro de mim que está em guerra com a minha mente e me torna escravo do pecado que permanece dentro de mim. Então, 23, vamos até o 25 para a gente encerrar essa parte e depois a gente... 24 agora. 24, né, meu esposo? Como sou miserável, eita! Aí tem gente que diz que o crente não pode falar que é miserável, não. Realmente, concordo. O espiritual, não. Né? A igreja... É uma expressão aqui, né, de lamento. De lamento, né? Assim, a parte espiritual, jamais. Mas ele está falando agora da humana. Quem me libertará deste corpo mortal? Olha bem. Dominado pelo pecado. Olha. Corpo. Então quer dizer que ele morre, né? A parte física. O exterior ele humana. Morre. Ele morre. Tá aqui. Aí, ó. Como sou miserável, quem me libertará deste corpo mortal dominado pelo pecado? Ele vai responder agora no 25. O alívio que ele sentiu. Graças a Deus. A resposta está em Cristo. Olha que lindo. Nosso Senhor. Na mente, quero de fato obedecer à lei de Deus, que é boa, né? Não matar, não roubar. Mas, por causa de minha natureza humana, sou escravo do pecado mortal. Amém? Mortal, o carnal, né, meu esposo?
Então, vamos concluindo por aqui, né? Vamos. Para a gente dar continuidade no próximo vídeo de amanhã. Exatamente. Em 1 João 5. Sim, aí a gente volta para cá rapidamente, irmã já Luciana, vamos deixar uma deixinha aqui, para a gente né? entender isso olha, aqui. tudo isso serve para que a gente tenha uma melhor né, interpretação do texto de 1 João 5,18. Sabemos que os nascidos de Deus não vivem no pecado, ou não peca, pois o Filho de Deus os protege e o maligno não os toca. Né? Os nascidos de Deus, Deixa eu botar não nessa... vivem no pecado. Mas essa parte aqui, você entendeu bem no texto de Romanos 7. Pronto. Há uma diferença aí. Qual é a que não peca? A espiritual, a moral. Exatamente. Essa tradução aqui, ó, para o melhor entendimento aqui. A Almeida corrigida. Todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado, a nova criatura, o regenerado, conserva-se a si mesmo. E o maligno não toca. O pecado não consegue atingir a natureza restaurada que foi morta em Adão, né, moralmente, e agora ressuscitada em Cristo Jesus. O que vale pra gente é isso aqui, ó. Exatamente. O regenerado. Esse aqui é o que vale. De Deus. A gente tem que compreender também que João aqui era da lei. Né? João era lei pura. Mas aqui tem como absorver a parte que é espiritual gerada, né? Amém, irmãos? Fiquem com Deus. No próximo vídeo, mais discussão, viu? Eu vou colocar um título assim, ó. Discussão sobre as duas naturezas. Eu e a irmã Luciana. Amém? Deus abençoe a todos. Vou ali desligar. A irmã Luciana vai dar as últimas considerações deste vídeo. E daqui a pouco nós voltamos para a glória de Deus. Paz a todos. Não esqueça. Faça como essa irmã hoje, acho que foi hoje de manhã. Vou até ver o nome dela, Luciana, para a gente dar uma saudação a ela. A mais nova inscrita. Deus te abençoe grandemente. Vamos citar teu nome no próximo vídeo para a glória de Deus. Paz, se inscreva. Se inscreva no canal. Dá essa força aqui a esta dupla da Paraíba. Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. Amém. Amém, queridos. Então, ó, compartilha. Tá bom? Dá um likezinho, compartilha, se inscreva, porque a gente tem aprendido cada vez mais, tá bom? Com esse conhecimento que o Senhor tem nos dado, e a gente tem aprendido também com vocês. Quando vocês questionam algo, a gente vai lá em busca e vamos aprendendo junto, tá bom? Fiquem na paz, grande abraço, até o próximo vídeo, que esse já tá bem, ó. E a imagem, às vezes, irmão, o celular, depois a gente vai trocar esse celular por um melhor. Mas por enquanto vocês vão ficando aí com essas imagens assim, ora, foca, desfoca, é algo estranho, mas é ainda o que a gente pode ter, depois melhora, tá bom? Então, forte abraço, fiquem na paz e até o próximo vídeo, queridos. Amém?